Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fortalecer o motociclismo no Brasil e no mundo participando, né? Deixe o seu gostei, se eu não gostei, se for o caso, deixe o seu comentário, mas se engaje nessa batalha pelo fortalecimento do motociclismo, ok? E hoje é dia 3 de julho de 2020, faltam 13 dias para o início das atividades do Grande Prêmio da Espanha, que marca a reabertura do Mundial de Moto Velocidade 2020, logo a referência para a regressiva verde e amarela é o número 13. E a gente parte com o Renzo Ferreira, o Bip Bip, 16 anos, piloto de Mococa, radicado nos Estados Unidos. Ganhou a Honda Junior Cup em 2014, depois competiu no Mundial de Super Sport 300, né, parte do calendário do Mundial de Superbike, fez o Master Camp do Valentino Rossi, que é uma experiência ímpar, que deve ajudar muito a todos os pilotos, além do convívio com o Valentino, e atualmente mora e compete nos Estados Unidos. Força aí para o Renzo, que tem essa experiência toda com apenas 16 anos, ou seja, um potencial muito grande de brilhar nas pistas. Dele, a gente passa para o Luiz Ferraz, 41 anos, de Jundiaí, São Paulo. O Luiz Ferraz compete, foi top 6 no Superbike Brasil 2019, classe 500 Extreme, e nas horas vagas é o doutor Luiz Ferraz, advogado. E falando em doutor, Felipe Bittencourt, 42 anos, de Florianópolis, Santa Catarina. O Felipe é cirurgião plástico e piloto da categoria escola, logo também é doutor. Parabéns para os doutores e para o jovem Renzo, sucesso para todos eles nesse 2020 muito louco. E de lá a gente passa direto para a MotoGP, para o Mundial de Moto Velocidade, que continua repercutindo aquela determinação da FIM que nós mostramos ontem, falando que alguns pilotos burlaram as regras dos testes pré-temporada nesse 2020, que também está totalmente imprevisível, né? E ontem nós falamos que o principal suspeito é o Fábio Quartararo, que teria treinado em Paul Ricard, na França, usando componentes da sua M1 na sua R1M, e ele negou. Ele disse que não usou freio de carbono e realmente as fotos não mostram isso. Mas ele pode ter usado outros componentes, mas que não foram montados na moto por ele, né? Ele tem preparadores, tem mecânicos, e entregaram a moto para ele rodar, ele rodou, né? Então eu acho que muito provavelmente vai ser uma multa financeira. Surgiram outros dois suspeitos, né? O Lorenzo Baldassarri da Moto2, que teria feito um teste em Misano com toda a linha Triumph. A gente está vendo na foto ele andando de Speed Triple, tirando uma onda de Tom Cruise, mas ele teria andado também na 765, que é a moto que é usada, é a monomarca da classe Moto2, então provavelmente também vai ser punido. E na Moto3 temos o caso do Sérgio Garcia. O Sérgio, ele usou a moto dentro do regulamento e tal, mas ao que parece ele excedeu os dias de testes permitidos. São 7 dias de testes privados para as equipes das classes de acesso, desde Valência, desde aquele primeiro teste pós-final de temporada anterior até o final da temporada seguinte. Mas a FIM e a Dorna editaram uma norma em maio, dizendo que os testes das classes de acesso estavam suspensos e o Sérgio teria testado depois da edição dessa norma, então também provavelmente vai ser enquadrado nessa punição. E a Ducati, que não tem nada a ver com isso, ao que parece, está pedindo para que a FIM e a Dorna identifiquem quem são os pilotos, para não ficar esse ambiente assim pesado, sem saber quem realmente foi flagrado ou não, né? Isso provavelmente porque a Ducati não tem nada a ver com a situação. E falando do Quartararo, ele deu uma resposta interessante numa pergunta que fizeram para ele ontem. Falaram para ele: ô Fábio, qual a situação que te deu mais orgulho, que foi mais marcante para você? A primeira e única vitória na Moto2, que foi na Catalunha em 2018, ele venceu também no Japão, mas foi desclassificado por um problema na moto, ou os pódios na MotoGP? E ele respondeu assim: olha, a vitória na Moto2 foi espetacular, porque eu estava ali há 4 anos e não conseguia nada no Mundial, e fui bicampeão mundial júnior, então cheguei com uma euforia de bons resultados, não consegui, e essa vitória única na minha carreira me abriu as portas para a MotoGP. Mas é claro que um pódio na classe principal é muito importante, mas eu espero ter um pódio um degrau mais alto esse ano ainda. Então foi muito inteligente
a resposta do Quartararo, e falando em declarações inteligentes também, eu queria citar a do Brad Binder, né, que testou em Misano, junto com a Aprilia e tal, e falou assim, olha, eu estava tão enferrujado, porque ele mora na África do Sul e teve dificuldades para entrar na Europa, ficou muito tempo sem poder treinar, aí ele falou assim, eu estava tão enferrujado que eu estava muito atrás da moto, as reações da moto eram muito mais rápidas do que a minha, especialmente os pontos de frenagem. Se eu usasse os pontos de frenagem que eu tinha como referência, eu ia para a brita. Isso aconteceu no primeiro dia, muito provavelmente porque os pontos de frenagem que ele tinha na cabeça eram da Moto 2, né? Então ele teve essa dificuldade, foram 3 dias de testes, ele rodou 2 dias, provavelmente no segundo dia ele já estava um pouco mais ambientado, mas faz toda a diferença esse espaço enorme de falta de atividade para os pilotos do Mundial, para todos os pilotos, né, para os esportistas de maneira geral, fazem muita diferença no desempenho, no retorno às pistas. Vamos ver se vai dar tudo certo para todo mundo aí que está envolvido nessa temporada compacta. E falando em temporada compacta, saiu o calendário do Mundial de Motocross, que também foi afetado pela Covid-19, né? O Mundial começa com 2 rodadas em agosto na Letônia, né, em Kägunus, aquela pista desafiadora. Depois, deixa eu dar um confere aqui, depois ele passa pela Itália, não, pela Turquia, aí rodada dupla na Itália, Inglaterra, Itália novamente, depois Espanha, rodada tripla na Espanha, não, desculpa, rodada tripla na Bélgica, em Lommel, naquela pista, naquele areião danado. Eu não sou muito fã de areia, areia cansa demais. Lommel é uma pista muito difícil, vão ter 3 grandes prêmios lá. Depois Itália de novo, não, Itália de novo, Espanha e Itália novamente, e fechando na Argentina em 22 de novembro. E tem uma outra coisa interessante nesse confuso calendário, né? Confuso até para eu ler. O Motocross das Nações mudou de nações, mudou de nação, foi de uma nação que era a França para outra nação que é a Inglaterra, e vai ser junto com o Grande Prêmio da Inglaterra. Então, e vai ser em 27 de setembro, junto com o Grande Prêmio da Inglaterra. Então vai ser muito, muito doido, como tudo em 2020, né? Vai valer como Grande Prêmio e como Motocross das Nações. Então, provavelmente, os pilotos do Mundial vão se juntar às seleções dos países que não competem no Mundial para essa prova única, né? No dia 27 de setembro em Matterley Basin, lá na Inglaterra, que tem boas recordações para o Brasil em termos de nações. Tomara que a gente consiga participar mais uma vez. Então, o campeonato terminaria em 22 de novembro, muito depois do Motocross das Nações, e ainda estão em suspenso as datas de Rússia e Portugal. Eles estão no calendário, mas ainda não tem data definida. Sobre isso é interessante falar, né? Porque o AMA Motocross estava marcado para começar agora, no dia 19 de julho, na mesma data, no mesmo dia que o Mundial de Moto Velocidade, mas foi adiado para agosto sem data ainda. Então o AMA Motocross, que começaria esse mês, vai começar no mês que vem. Isso nos dá esperança de que o Enzo Lopes, com esse adiamento, tenha mais condição de conseguir uma equipe boa para competir no AMA Motocross. Se fala dele na Pro Circuit Kawasaki, seria lindo, né? Na equipe do Mitch Payton, tomara que ele consiga fechar essa vaga, mas não tem nada definido ainda, e esse prazo adicional pode se reverter em benefício do nosso gaúcho voador, tá bom? E né, falando sobre MotoGP, mercado de pilotos, o Cal Crutchlow, que está cumprindo aviso prévio na LCR Honda, uma vez que o Alex Marques vai para lá em 2021 e o Nakagami deve ficar porque é pago pela Honda. O Crutchlow, se fala dele na Aprilia, mas acho que não seria o lugar ideal, né? Primeiro porque a moto não está na mesma fase, depois porque a Aprilia está enfrentando algumas dificuldades de financiamento. Então, um dos nossos assinantes, da turma que acompanha aqui o canal Fausto Macieira Mundo Moto, fez um comentário ontem que me alertou, eu achei muito pertinente. Você vê que a turma que nos acompanha é esclarecida, faz, na maioria, comentários muito sensatos, bem-humorados e inteligentes, e essa hipótese foi levantada por um dos nossos seguidores, falando que tal o Crutchlow na vaga do Vandermark na Yamaha oficial no Mundial de Superbike. Eu acho que essa ideia faz todo sentido, né? Porque
O Crutchlow tem muita experiência, já venceu, se o Vandermark disse que venceu 3 corridas na Superbike, o Crutchlow também venceu 3 corridas na Superbike, venceu 3 corridas na MotoGP e tem um campeonato mundial a favor dele, Mundial de Super Esporte em 2009. E seria também um bom contraste com a experiência que ele tem aos 34 anos e muitas passagens na MotoGP, com a juventude e a rapidez do turco, né, do Toprak Razgatlioglu. Então acho que faria uma parelha muito interessante. O Razgatlioglu tem 23 anos, o Crutchlow tem 34, seria uma parelha meio Vinhales e Rossi. Seria maneiro. Falando em Rossi, a Yamaha, nesse dia 1º de julho, né, anteontem, completou 65 anos de existência. Então eles gravaram declarações, homenagens de vários pilotos importantes do Rally, o Peter Hansel, o Everett, vários pilotos importantes de modalidades diferentes. E eu selecionei, claro, a declaração do Valentino Rossi, né? Sou fã do Valentino Rossi e eu selecionei a declaração dele. Fala aí, Vale! 1st of July is a very special day because it's a Yamaha birthday. This year is even more special because it's 65th anniversary. For 65 years, Yamaha has been creating emotion through the passion of its women, men, beautiful motorcycles and racing results. Millions of fans around the world are giving us the motivation to put 100% of our energies and efforts to continue in the same way for many more years. We could not eat without your support. So, stay always with us, ride with us and race with us. Ciao da Valentino. Pois é, o Rossi é uma pessoa extraordinária e tem o dom da comunicação, né? Então, as coisas que ele fala, o inglês dele é muito engraçado, é muito interessante. Adoro ouvir as conversas do Rossi e essa foi muito bem lançada e muito apropriada. Parabéns, Yamaha, pelos 65 anos de existência e de vitórias e conquistas aí em vários setores. E agora, para fechar, um vídeo muito interessante que a Red Bull divulgou há pouco tempo e são a dupla da Moto2, o Miguel Oliveira e o Brad Binder, driblando um trânsito muito especial. Roda aí, Gabriel! Um vídeo muito alto astral, né? Claro que foi em situação muito diferente, né? Foi numa pista, tudo combinado e tal, mas quem já não sentiu essa sensação de vantagem, né? De passar pelos carros no trânsito? A gente tem autorização pelo Código Nacional de Trânsito de circular nos corredores com moderação, né? Porque pode surgir um imprevisto, alguém pode abrir uma porta, uma criança atravessando, ou uma pessoa mesmo, agora todo mundo olhando no celular, né? Então você tem que agir com prudência, porque andar de moto é uma vantagem imensa, né? Pode ser o carro mais caro do mundo, pode ser o Fórmula 1 que vai correr domingo, pode ser o Fórmula 1 que vai ficar retido nos congestionamentos da vida, e nós não. Mas precisamos respeitar para ser respeitados, ok? Amanhã tem mais canal Fausto Macieira Mundo Moto. Valeu, rapaziada, aquele abraço, acelera Brasil!